leremos aqui no capítulo 9 alguns versículos. Capítulo 9. Eu vou fazer uma abordagem hoje a respeito do verso 18 ao verso 28, 29. Contudo, eu quero que você observe com a sua Bíblia aí aberta, que o capítulo 9, verso 1, apresenta algo muito especial. Após o dilúvio, após Noé descer com a sua família daquela arca que Deus preparou para salvá-los da grande inundação, o texto diz assim: Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Bênção que nós recordamos ao que Deus fez com Adão. Deus abençoa Noé e também os seus filhos, dizendo a eles que eles deveriam agora se multiplicar. Deus abençoa com a dádiva da condição de serem fecundos, multiplicar-se. Diz também: todos os animais, verso 2, da terra e todas as aves dos céus terão medo e pavor de vocês. Ele vai dizer também a respeito da dieta, agora desse momento. Lá no Éden, nós tínhamos uma alimentação que ela era sem carne. Ela era possivelmente de frutas e alimentos da própria natureza. Agora, já num segundo momento, esse contexto nos apresenta que a dieta agora do homem, ela é diferente. Diz o texto que o animal teria medo do homem. Possivelmente antes não tinha, né? Antes, na época de Noé e a sociedade de Noé, os animais não tinham. Diz o texto que agora eles terão medo, porque também tudo que se move, verso 3, e vive servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei a erva verde, agora lhes dou todas as coisas. Ou seja, Deus ampliou essa dieta. Diz também que, no verso 4, a carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, vocês não devem comer. Deixando bem claro que até mesmo a morte do animal, o sangue do animal não deveria ser consumido. O sangue representa a vida daquele animal. E Deus pediu para não consumir. E diz que esse animal deveria ser respeitado. Olha que interessante, né? Não deveria consumir esse sangue. Tem uma relação também com o consumo, não matar por torto direito, né? Diz também no verso 6, se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dela, ou melhor, dele, será derramado por outra pessoa. Porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. Deus estabelece aqui o princípio de governo. Se o sangue for derramado por uma pessoa, aquela que provocou isso também será o quê? Derramado o seu sangue. A lei chamada dente por dente, olho. É assim que funcionou e é assim que Deus estabeleceu e fez parte da lei mosaica. E nós vamos depois até abordar alguns aspectos sobre isso. Diz também que esse contexto, Deus diz no verso 8, verso 8, Deus também disse a Noé e aos seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança com vocês e com a descendência de vocês. Então não é só com Noé. Quem são os descendentes dos filhos de Noé? Todos nós. Todos nós. E diz o texto: e com todos os seres vivos. Olha que importância Deus dá para os animais, para a natureza que Ele criou, que estão com vocês, tanto as aves, animais domésticos e os animais selvagens, que saíram da arca, com todos os animais da terra. Estabeleço a aliança, a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão destruídos pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra.
Diz uma história que um rapaz, saindo da igreja, falou para o outro: mas que tempestade? E o outro falou: é verdade. Será que não vai parar? Aí o outro disse: a única certeza que temos é que vai parar. Porque Deus disse que não mais inundaria o mundo com as águas. E o texto vai narrar todo esse aspecto da aliança. Verso 16: Deus fez um arco. Possivelmente esse arco já existia. Estará nas nuvens. Eu o verei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que há sobre a terra. Deus disse a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e todos os seres vivos. O pessoal quer roubar o arco-íris, né? Quer roubar, mas não. As cores do arco-íris, elas são de Deus. É dele. E quando você vê aquela multiforma de cores múltiplas, também tem relação com a multiforme graça de Cristo Jesus. Ele salva asiático, egípcio, oriental, ocidental, africano, latino. Ele é o Deus das nações. E essa relação nós temos aqui, porque Deus disse que estaria estabelecendo agora uma relação de aliança. Então vamos lá, verso 18. Diz assim a palavra do Senhor, Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses 3 filhos são os filhos de Noé, e a partir deles se povoou toda a terra. Sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, foi contar isso aos seus 2 irmãos, que estavam do lado de fora. Então Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram-no sobre os próprios ombros, e andando de costas e com os rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Quando Noé despertou do seu vinho, soube o que o filho mais moço havia feito. Então disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos para os seus irmãos. E continuou: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Que Deus engrandeça Jafé, e que ele habite nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Vamos ler juntos o verso 28? Noé, depois do dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor, obrigado por esta noite. Obrigado por esta palavra que temos acesso, porque podemos estudar como igreja, Senhor. Obrigado por esse dia que o Senhor separou, o dia do Senhor, e hoje nós podemos estar aqui e agora celebrando o Teu nome, Senhor. Edifique as nossas vidas, consagra-nos a Ti, trabalhe nas nossas vidas à luz da Tua palavra, que o Teu Espírito possa nos visitar, trabalhando no nosso coração, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos, nós chegamos nessa etapa do livro de Gênesis e nós já vimos muita coisa. Vimos a respeito do quão poderoso Deus é. Também vimos a respeito de homens que não temeram a Deus e homens que temeram a Deus. E Noé faz parte desses homens que temiam a Deus. Nós vimos a melhor face de Noé. E agora nós estamos diante de um texto que nós estamos vendo a pior face de Noé. O texto da palavra de Deus, como toda a Bíblia, ele não adocica a mensagem do Senhor Jesus.
eu estava estudando e tomei por liberdade de adotar nessa mensagem o pastor Steve. Eu tive já conhecimento dele já lá no congresso, lá do Old School, mas já antes já conhecia ele já de algumas pregações. E eu ouvi bastante ele e falei, vou aplicar porque achei muito oportuno. Nessa noite eu quero destacar a respeito do quanto que a palavra de Deus nos apresenta princípios importantes na nossa caminhada. A palavra de Deus, ela tem o propósito de trazer no nosso coração esclarecimento, revelar o que está oculto no nosso coração, tirar as sombras e manifestar um coração quebrantado e necessitado de Deus. A palavra de Deus não esconde que Abraão mentiu, falando a respeito da sua esposa, que era, na verdade, esposa, e ele declarou que era meia-irmã. Ao contrário, ele era, na verdade, casado, é isso mesmo, declarou que ela era irmã. A Bíblia não esconde que Jacó enganou o seu pai. A Bíblia apresenta isso. A Bíblia também apresenta que Davi, um homem segundo o coração de Deus, depois arrependido, clama ao Senhor, mas antes ele comete adultério e quer esconder o adultério através de um assassinato. Ele manda matar Urias à frente da batalha. A Bíblia não esconde isso. A Bíblia não esconde isso porque é uma prática pecaminosa do homem natural. Nós temos também o profeta que era aquele que discriminava outras regiões. Jonas olha para os ninivitas e acha que os israelitas são melhores. E dizia ele a Deus, eu não quero ir para lá. O texto diz que Jonas não queria, e o pecado dele era de se achar um povo superior. A Bíblia também apresenta que Pedro negou Jesus quantas vezes? 3 vezes. Diz também que um dos apóstolos, Tomé, precisou fazer o quê? Tocar duvidando que de Jesus havia de fato ressurgido dentre os mortos. Tudo isso, nós poderíamos citar outros personagens, são homens de Deus que a palavra apresenta com as suas dificuldades e suas debilidades. Porque a mensagem central das Escrituras não é o homem, e sim o grande Salvador dos homens, Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que Noé tinha 3 filhos. Acompanhe na sua Bíblia. Se você não tem sua Bíblia, você precisa ou esperar. Cadê o Machado? Levanta a mão, Rogério, Roberto. Você pode ganhar uma Bíblia. Se você nos visita, você pode ganhar uma Bíblia. Se você já frequenta há muito tempo, você toma tipo e compra uma Bíblia. Tá? Você tem que ter uma Bíblia. Um crente tem que ter uma Bíblia. Para você anotar, para você poder ler na sua casa. E nós fazemos a leitura com a observação. Os filhos de Noé, verso 18, que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. O interessante é que Sem é o filho do meio. O filho mais velho é Jafé. E o texto apresenta que Sem é colocado em primeiro. Os estudiosos vão dizer que é devido o que representa Sem. Quem será Sem? O patriarca, que sairá dele Abraão, José, os filhos de José, ou melhor, os descendentes de Abraão, os descendentes de Isaque, toda Israel, os profetas e até mesmo a pessoa de Cristo Jesus, que nasceu nesse mundo através da sua linhagem da tribo de Judá. Sem é o filho que vai ser esse que toda a semente do povo de Israel surgirá. Diz o texto que esses 3, o verso 18 destaca isso e menciona Cã 2 vezes. Esse é um outro ponto importante. Diz assim: Cã é o pai de Canaã. Esses 3 são os filhos de Noé,
e a partir dele se povoou toda a terra. Quem é Cã? Cã é o pai de Canaã, ou seja, esse homem terá um filho, o seu filho chamado Canaã, e toda a linhagem de Cã serão aqueles que irão ocupar aquela região tão famosa chamada Canaã, onde eles estarão habitando até que Deus, com seu poder, envia os hebreus para chegar lá e fazer o que com eles? Expulsá-los de lá. E Deus deu uma ordem: elimine todos eles. Eles fizeram isso? Não. Não. Porque eles tinham alguns adereços que chamou a atenção do povo de Israel. E diz a Bíblia que isso foi por grande laço. É interessante isso. O povo de Canaã foi habitar numa região que por toda a vida será pedra de tropeço também sobre o povo israelita. O povo israelita vai conseguir literalmente vencê-los e podia acabar com a história porque Deus tinha ordenado: não faz isso. E eles se tornam depois um grande problema para o povo de Israel. Diz o texto também que esses são os 3 filhos de Noé, e a partir deles se povoou toda a terra. Então todo mundo vem da mesma descendência, ninguém é diferente, todos possuem essa identidade, saíram dessa semente, ali em Noé, ali através dos 3 filhos. Verso 20, diz assim: sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha. Uma coisa interessante é que, se você for, já falei isso aqui já há pouco tempo atrás, se você for ver a história, vai dizer que os homens viveram por muitos e muitos anos caçando apenas. E eles eram o quê? Nômades, exatamente. A informação bíblica não é essa. Porque o Deus que deu, lembra lá de Gênesis 4, onde Deus dá ao homem a capacidade de desenvolver habilidades. Vai ter pessoas que vai trabalhar com música, vai ter pessoas que vai trabalhar com metal. E aqui diz o texto que Noé agora passou a plantar uma vinha, um agricultor, e começou a ter então essa expertise. Ele começou a avaliar: opa, eu planto assim, não é assim na agronomia? Vai de repente aprendendo as técnicas e de repente ele disse: opa, consegui produzir boas uvas. Ele produzia boas uvas e produzia vinho. Diz o texto, verso 21, diz assim: bebendo do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Esse ponto aqui é importante para nós e eu quero discorrer a respeito disso. Nós temos uma relação hoje, nos nossos dias, muito complicada. O vinho, sobretudo o vinho, a palavra de Deus nos apresenta que o vinho é a primeira vez que ele é citado nas Escrituras. Mas o pecado de Noé não é beber o vinho. E nós vamos ver isso. O vinho que Noé bebeu é o mesmo vinho que nós temos Jesus tomando e dando aos discípulos na mesa. Quando ele foi fazer o quê? A ceia do Senhor. Esse vinho é o mesmo vinho que Jesus, quando os noivos ficaram sabendo que o vinho acabou, ficaram desesperados, não foi isso? E procuraram Jesus para multiplicar o que? A água? Vamos fazer uma água com gás. Não, o vinho. Jesus multiplicou o vinho. E onde que nós podemos então ver que nos nossos dias existe uma distorção perigosa? Há uma frase que eu gostei. Diz assim: o vinho pode trazer alegria quando ingerido em moderação. Lassidão moral, ou seja, descuido moral e tristeza se ingerido em excesso. O pecado de Noé, e nós vamos ver o quanto que isso foi trágico, será porque Noé deixou-se embriagar. E diz o texto que Noé se embriagou. O pecado de Noé foi beber demais.
E é interessante, porque estar embriagado é pecado. O cérebro de Noé foi afetado pelo vinho e perdeu o autocontrole. Lá em Efésios 5,18 diz assim: não se embriaguem com vinho, pois leva à devassidão. Ele perde o discernimento. Mas deixem-se encher do Espírito, pelo Espírito. Lá em 1 Coríntios 6,10 diz assim: não pode o bêbado, o alcoólatra, de maneira contumaz, herdar o reino de Deus. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Uma pessoa que nasceu de novo não pode ser um beberrão. Porque quando a pessoa nasce de novo, Deus no coração dela faz com que as paixões que ela tinha pela bebida sejam transformadas. Aquela paixão é transformada e Cristo agora reina no coração dele. E ele diz assim: se for preciso eu não tomo, mas porque eu amo Cristo Jesus. E essa relação nós vemos também em 1 Timóteo, qualificações para os presbíteros: não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, não dado. Lá também em 1 Timóteo, falei 1 Coríntios, 1 Timóteo 3,3, 1 Timóteo 3,8, do mesmo modo quanto aos diáconos. É necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a vinho, está assim? 1 Timóteo 3,8, diz assim: não inclinados a muito vinho. Olha só que interessante. Você não imaginava que você ia ouvir aqui hoje liberando o vinho, né? Vamos lá para o culto, vai liberar o vinho hoje, então não vou perder esse culto por nada. Você não pensou isso, né? Espera um pouco. Moderação. Moderação é a palavra. Noé perde a moderação e perde o discernimento. Esse foi o pecado de Noé. Noé assume uma posição que ele assume o risco. Eu fiquei impressionado, todo mundo viu o rapaz multimilionário que levava as pessoas no submersivo. Ele não é chamado submarino, é submersível, ele tem um nome porque ele não é completamente um submarino. E ele foi e levava as pessoas, não foi? Pagava dinheiro com força. Sabe quantas vezes ele já tinha ido lá levar pessoas? Quem viu? 37 vezes. Ele já tinha levado as pessoas para conhecer os destroços do Titanic. Ele não imaginava que dessa vez ele perderia a vida. É um ponto importante. Tem pessoas que começam a beber e elas correm um risco. Elas se acostumam com aquilo e até a primeira pessoa a falar é a esposa. E a esposa nunca tem razão, né? Você, opa, exagerou um pouquinho ontem, hein? Aquela hora aqui em casa, aqui, não estava legal aquilo lá não. Mas a pessoa fala: não, mas já tive o controle, autocontrole, até que acontece um desastre. E nós vamos ver aqui que foi um desastre. Causou um problemão. A palavra de Deus diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21 e 22. Examinem todas as coisas, retenha o que é bom, e abstenha-se de toda forma de mal. Eu posso dizer que esse pecado eu não tenho. Tem outros. Mas esse eu não tenho. Então eu posso dizer, você tomar o vinho na sua casa não é pecado. Mas você tem que ter discernimento de Deus. Isso aqui me faz perder o controle? Eu corto. Mas não, isso aqui é um motivo para mim alegrar com a minha esposa, com a minha família. Louvado seja Deus, é bênção. Mas você tem que ter esse discernimento, porque é isso que aconteceu na vida de Noé. Ele perdeu o discernimento e aconteceu um problema sério. Verso 22, vamos lá. Diz assim o texto: Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, foi contar isso aos seus irmãos que estavam do lado de fora. Olha que impressionante essa cena. Cã, o pai de Canaã, vendo a nudez, nós temos a informação que se os dois estavam do lado de fora, Cã
não sabemos o motivo, entrou no quarto. Não era quarto, era uma tenda, mas um local que era do próprio Noé. Era sim um local particular, mas não impossibilitava a entrada de outros. Mas o que aconteceu? Cã adentrou aquele local. E quando Cã vê o seu pai daquele jeito, ele deveria fazer o quê? Tomar uma medida. Mas ele não toma. Ele não toma nenhuma medida, pelo contrário, ele deveria desviar o olhar, vendo o pai naquela situação, nu, porque ele bebeu, perdeu o controle, tirou a roupa e possivelmente apagou de sono, né? É o que normalmente a gente imagina que podia ter acontecido, que possa ter acontecido. E diz o texto que ele entra e não faz nada disso. Cã não faz isso, pelo contrário, Cã sai daquela cena e procura os dois irmãos, dizendo: venham ver o pai de vocês. Aqui o texto não diz. Mas há um problema aqui dentro dessa família, e isso é impressionante também. Cã, Sem e Jafé foram criados pelo mesmo pai, criados pela mesma mãe. Navegaram naquela arca por 1 ano, pelo menos ali dentro daquele convívio, por 1 ano. E depois que acontece a descida, eles estão num local novo, num ambiente que, podemos dizer assim, toda a criação estava lá pronta para eles viverem, mas dentro da família há um problema. Dentro da família há uma rebeldia, e a rebelião de Cã, ela começa a crescer tanto, que ela agora tem um propósito: eu vou trazer os meus irmãos para essa rebelião. A gente não tem as informações, mas possivelmente Cã já havia no coração uma relação conflituosa com o pai. E agora, na situação onde ele pode expor o pai, ele não pensa 2 vezes. Ele vai e procura os irmãos e diz: vem cá para vocês verem o que está acontecendo aqui. Cã tenta atrair os seus irmãos para a rebelião. Cã, na verdade, se manifesta revoltado contra um governo de seu pai sobre a sua vida. Cã deseja caminhar de maneira autônoma. Cã deseja desprezar o seu pai. E o que nós temos aqui é uma relação conflituosa. Cã está construindo uma barreira. Ele tenta agora construir uma barreira entre os seus próprios irmãos e o seu pai. A palavra de Deus apresenta que esse pecado... Qual o pecado? O pecado de ter ficado bêbado? É um pecado, a Bíblia diz. Mas o pecado de promover a rebelião contra o pai. O povo de Israel tinha uma lista de pecados. E dentre alguns pecados, havia a pena capital. O que é a pena capital? Morte. Uso da espada. E dentro desses pecados capitais, que não poderia cometer, ou melhor, se cometesse era pena capital, esse pecado, não estava ficar bêbado. Era pecado, mas não com a morte deveria se pagar. Mas a rebeldia ao pai, sim. Olha lá em Êxodo 20, versículo 12. Se você tem a sua Bíblia aí, abra aí. Êxodo 20, 12. Diz assim, livro de Êxodo, capítulo 20, verso 12. Vamos ler juntos? Honre seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra, que o Senhor, seu Deus... Por que vida longa? Porque se desobedecer é espada. Se desonrar, a palavra não é desobedecer, vou reformular. Desonrar pai, desonrar mãe, era tratado com morte, pena capital. É isso que Deus instituiu. E Deus colocou de uma maneira bem clara para que os filhos vissem isso e atentassem. Mas Cã não dá atenção.
Diz a palavra de Deus lá em Levítico capítulo 19, verso 3. Levítico 19, 3. Cada um respeite a sua mãe e o seu pai, e guarde os sábados. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Cada um respeite a sua mãe e o seu pai. Observe, amados irmãos, que Deus trata com severidade esse pecado. Não era qualquer pecado. Não era simplesmente confrontar o pai. Era desejar viver uma vida autônoma, dizendo assim, que Noé morra. Eu não tenho nada a ver com Noé. Essa relação de pai e filho, eu não tenho. Uma rebelião que estava tentada agora se alastrar no coração dos outros dois irmãos. Em Êxodo 21, 17 diz assim: quem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe, abra aí para você ver, Êxodo 21, 17, quem amaldiçoar seu pai e a sua mãe será morto. É essa a lei que Deus estabeleceu para o seu povo, e assim acontecia. O que acontece? Cã está cometendo um crime hediondo, não é uma ação qualquer, não é uma brincadeirinha, mas é uma desonra, é se levantar em rebeldia contra o seu pai. E a palavra de Deus nos apresenta que essa relação, ela aconteceu porque de fato a desonra estava no coração de Cã. Amados irmãos, nós temos um convívio familiar que nem sempre é uma perfeição, não é verdade? A vida é ao vivo, como diz o pastor Jeremias. Nem sempre você tem o pai que você diz assim, nossa, que referência de pai, que referência de mãe. Mas em tudo isso, nós devemos aprender com a palavra de Deus. Nós devemos honrá-lo, ainda que nós saibamos que tenha tantas dificuldades. E a palavra de Deus apresenta que há uma nova, para aqueles que estão em Cristo, há uma nova atitude. Provérbios capítulo 6, verso 16, vai dizer de 6 coisas que o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina, detesta. Qual é? Ele vai dizer orgulho, ou melhor, olhos cheios de orgulho, língua mentirosa. Quando chega na 7ª, ele diz, o que semeia discórdia entre irmãos. Olha que coisa impressionante. A relação familiar, ela tem uma relação por aquilo que nós levamos para o dia a dia que nós convivemos. Amados irmãos, a relação onde a discórdia é semeada, diz o texto que Deus, ele detesta, abomina. E essa relação é porque Deus é construtor. Deus sempre prepara ponte para nós estarmos um conversando com o outro, nos aproximando do outro. E o inimigo, ele é o destruidor. Se ele puder pegar um assunto que já ficou para trás, já fazem anos, se ele puder, ele traz novamente à tona, porque ele sabe que aquele assunto é um botão da discórdia. Ele não tem prazer de deixar algo que ficou para trás esquecido. Por quê? Porque ele é destruidor. Ele é aquele que se levanta para trazer intriga, inimizade. E ele faz isso na família, ele faz isso na igreja, ele faz isso em todos os ambientes que nós estivermos. A palavra de Deus nos apresenta: Deus é o grande, poderoso e também pacificador. O diabo é o grande produtor de confusão e ladrão da paz. A palavra de Deus apresenta que esse homem chamado Cã toma um caminho de rebelião, porque na verdade, nós já falamos sobre isso, há 2 sementes, aqueles que produzirão pela fé e aqueles que são resposta, consequências do próprio pecado do homem, a semente maligna do pecado. A palavra de Deus apresenta agora no verso 23, vamos voltar lá, 9:23, vamos lá, diz assim:
Então Sem e Jafé pegaram uma capa. Olha só o cuidado deles. Pegaram uma capa qualquer. Depois que eles devem ter falado por irmão assim, para de ser bobo, rapaz. Que tem graça nenhuma essa brincadeira. A Bíblia não diz. A gente pode imaginar aqui, mas não diz. Mas diz algo. Pegaram uma capa, colocaram no ombro, viraram o rosto e foram lá, e diz o texto, e andando de costas e com os rostos desviados, cobriram a nudez do pai. Olha só a diferença da postura desses dois. E diz o texto que eles fizeram isso. Quando Noé despertou, nós não temos muita informação, deve ter olhado assim, mas estou dormindo pelado? Diz o texto, olha só, quando Noé despertou do bom sono, foi assim? Despertou do seu vinho, tomou demais. Quando ele despertou do vinho, falou, nossa, o que é isso? Que capa é essa aqui, que eu nunca usei essa capa para dormir? A gente não tem as informações. Mas quando ele olha aquela cena, uma coisa já pergunta, o que aconteceu? Preciso saber o que aconteceu. E o texto vai dizer, verso 24, quando Noé despertou do seu vinho, soube que o filho mais moço havia feito. Naquela hora a informação vem a Noé, nós não temos como dizer se foi só porque ele observou e viu os dois esperando o pai acordar na porta, se foram um dos dois que contou, que relatou o que aconteceu, mas diz o texto, que Noé declarou, então disse, verso 25, maldito seja Canaã. Outro ponto aqui, ele não diz maldito seja Cã, ele diz maldito seja Canaã. Uma das coisas que você tem que entender, que às vezes é confuso, a maldição sobre um povo, não é porque Deus atribui o pecado de um sobre os seus filhos, mas sim as práticas. Um homem que não teme a Deus, ele não tem zelo pela palavra, ele não tem zelo pelo culto, ele não tem zelo em reunir os filhos e ensinar a palavra. O que ele deseja? É pagode. Pagode é um perigo. É sertanejo, é música alta, é entretenimento, é passar a semana alienado que Deus existe. Como que será o filho dele num ambiente natural? Como é que quais os gostos que esse filho vai ter? Os mesmos do pai. Reproduz o pecado do pai. É assim que essas gerações, elas eram amaldiçoadas por Deus, porque Deus deixava elas na própria sorte. Faça o que vocês bem quiserem. Faça o que vocês quiserem. E aí o que acontecia? Aquilo que o homem semeava, o filho colhia sim, mas colhia porque o pai plantou. Nunca plantou temor a Deus. Vai colher por temor a Deus? Não. Sempre semeou distância de Deus, distância da igreja, distância da palavra, distância do temor a Deus. Vai colher temor? Não vai, não vai. Então diz o texto, que Deus, ou melhor, Noé, declarou aqui, até uma palavra que os estudiosos dizem, uma profecia. Maldito seja Canaã, seja servo dos servos para os seus irmãos. E isso vai acontecer lá na frente. O povo de Israel vai subjugar os cananitas, essa grande população que vai morar naquela região. Isso se cumpre. Nós temos os relatos históricos da palavra de Deus. Mas diz mais, e continuou, bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, daquele que viria, Abraão, Isaque e todos os patriarcas. 27, diz assim, que Deus engrandeça Jafé. Quem são esses três povos? Dois nós já falamos, Cã,
são os cananitas, que viveram ali como povo na região de Canaã. Sem, nós falamos que são os que são descendentes dos patriarcas. Sem é pai, avô, tataravô lá de Abraão, Isaac. E quem são os de Jafé? Jafé foi morar na região mais distante entre os dois. Foram morar, ou melhor, ele e a sua família foi morar lá na região mais ligada ao contexto europeu. Sabe quem Jafé é? Os gentios, de longe, de longe. E diz assim a profecia de Noé: bendito, ou melhor, que Deus engrandeça Jafé, e que ele habite nas tendas de Sem. Olha que interessante. Quando aconteceu o Pentecostes, a pregação não era mais agora somente para os judeus, mas de todos os povos distantes o evangelho foi pregado. E lá estava essa descendência de Jafé, recebendo, sendo alimentado pelo Senhor. Paulo se empenhou tanto, o apóstolo, em levar a mensagem da salvação por meio de Cristo aos confins da terra. Quem que foi abençoado? Os filhos de Jafé. Louvado seja Deus por isso. Um ponto importante que eu deixei passar e eu quero afirmar. Irmãos, essa maldição, essa palavra até alguns discutem que não é bem uma maldição, mas uma profecia que acaba se cumprindo, porque Deus disse por meio do profeta, por meio de Noé, que se torna aqui boca de Deus. Não tem relação alguma com questão racial, questão sobretudo racial. É algumas aberrações que de vez em quando eu já ouvi e eu repreendo. Se eu ouvir novamente, eu repreendo. Falo assim, você não tem vergonha de pegar e distorcer as escrituras sagradas? Diz a palavra de Deus que essa maldição foi sobre os que estavam ali próximos. E essa relação não tem nada a ver com região do mundo. A palavra de Deus diz também que Deus engrandeça Jafé e que ele habite nas tendas de Sem e Canaã lhe seja servo. Verso 28, e agora eu quero destacar esse verso 28. Antes de destacar, eu quero mencionar um ponto que, nessa noite, meus irmãos, eu quero que seja, sobretudo, o ponto alto da mensagem nesta noite. Diz o texto que os dois filhos foram lá e cobriram aquela cena, porque Noé estava desnudo. Naquele contexto, se hoje é vergonhoso, imagina naquela época. Aquele contexto onde essa nudez do pai não deveria ser exposta. Eles vão e cobrem o pai. A palavra de Deus, ela nos apresenta alguns pontos importantíssimos, que diz assim, Provérbios, capítulo 10, verso 12. Eu quero que você, se puder, você abre aí para você acompanhar. Diz assim, Provérbios 10, 12. O ódio provoca conflito, mas o amor cobre todas as transgressões. Olha que impressionante. Dá um testemunho aqui. E hoje eu louvo a Deus e eu quero cada dia mais honrar a vida do meu pai, porque louvado seja Deus, eu tive uma mãe que pegou esse versículo e falou assim, o amor cobre todas as transgressões. Porque a minha ideia como filho mais velho é, menino também, né, gente? Vamos dar um desconto, né? O menino não tem muito juízo. Vamos juntar nossas trouxas e vamos para um lado e vai para o outro. Não, melhor caminho, né? Não. E a resposta foi, o amor cobre todas as transgressões. Vamos orar por ele. Quantas vezes a sentença é declarada na vida de alguém e você que é servo de Deus, ao invés de se posicionar em amor, dizendo, eu perdoo. Eu oro ao Senhor, porque cada dia eu quero estender amor, misericórdia e perdão sobre o meu pai, perdão sobre a minha mãe.
tudo que ela produziu, tudo que ele fez, tudo que o meu irmão, o fulano fez, família. Senhor, em Cristo Jesus, eu entendo que o Senhor perdoou eu, que sou pecador terrível, não tinha nada em mim para oferecer para o Senhor, e o Senhor me perdoou. Eu quero perdoar os meus entes queridos. Esse é o caminho que a palavra de Deus nos apresenta. É um caminho que não é natural ao dia a dia das pessoas aí fora. Qual é o caminho? Rebelião. Rebelião. E o que eu puder distanciar daqueles que estavam próximos de mim, que não se envolveram comigo em amor, eu quero distância. Amados irmãos, eu entendo que tem casos e casos, mas a palavra de Deus diz assim, em Provérbios agora 17:9, quem encobre a transgressão fortalece a amizade. Tem irmãos que por causa de um erro que a pessoa cometeu, elimina um bom amigo, porque afinal de contas nós somos passíveis de falhas. Nós não estamos falando de algo que uma pessoa faz e repete, às vezes é uma ação. O texto diz, quem encobre a transgressão fortalece a amizade, mas o que insiste no assunto separa os maiores amigos. Ou seja, a graça do Senhor Jesus é para que nós possamos dizer, esse assunto está encerrado por Cristo Jesus, já perdoou, e eu também, como discípulo dele, perdoo. Esse é o discipulado de Cristo. Essa relação é para um casal. Já aconteceu, já houve perdão, já houve reconciliação, agora não deixe o inimigo usar a sua boca mais. É isso que a palavra de Deus apresenta. E diz lá em 1 Pedro 4:8, esse texto eu quero que você abra a sua Bíblia para nós lermos aí juntos. 1 Pedro 4:8, que na tela também nós temos. 1 Pedro 4:8. Diz assim a palavra de Deus, acima de tudo, acharam? Aqui na tela, vamos juntos? Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros. Por quê? Ué, amor agora faz expiação de pecados? Não. Pecado é expiado aonde? Na cruz com o sangue de Cristo. Mas amor é aquele que sabe que o pecado confessado, até mesmo quando alguém não confessou a você, mas você vai dizer, em Cristo Jesus eu quero perdoá-lo, eu quero cobrir esse problema, eu quero cobrir esse erro, porque em Cristo Jesus o Senhor curou meu coração. Eu parto para o problema, não para colocar o problema. Você já viu pessoas assim? Ele vive o problema 40, 50 anos na vida dele aqui na terra. Ele atravessa contando mal do marido para o filho, para o neto e para o bisneto. A mesma história. Ele não cobre, ela não cobre o pecado que aconteceu. Cobrir o pecado é, eu estou orando para que Deus mude a vida dele. Vamos botar um assunto encerrado. Vamos botar esse assunto levado lá na cruz do Calvário. E a palavra de Deus, ela nos apresenta esse caminho. E agora nós vamos para o 28, para caminharmos para o nosso encerramento. Diz assim, Noé, depois do dilúvio. Ah, que bom, né? Que bom. A história de Noé não termina assim com uma citação que Noé pegou uma onda naquela... Não, fala nada disso. Fala a respeito do pior momento dele. Mas diz o verso 28, Noé, depois do dilúvio, então ele tinha 500 anos, viveu ainda 350 anos. Louvado seja Deus. Uma informação importante. Diz assim, todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu.
A palavra de Deus nos apresenta que por mais que Noé tenha caído e tropeçado, o texto nos apresenta que tudo que foi dito de Noé, houve sim arrependimento, e houve mais 350 anos para viver andando com Deus, dando um bom testemunho, arrependido das suas falhas, e diz o texto que, por mais que ele seja um homem assim, morreu. A única certeza, alguém já disse isso, que nós temos em vida, é que o homem morrerá, e um dia estará diante de Deus no juízo. Ao homem está declarado, Hebreus diz isso, autor aos Hebreus, declarado morrer uma só vez, morrer uma só vez, depois disso, o justo juiz de Deus. Única certeza que um homem tem nessa terra é que um dia ele morrerá e que um dia ele prestará conta diante desse reto juiz. E eu quero fazer um convite para todos nós. Amados irmãos, Noé colocou a sua vida na presença de Deus, tropeçou, o texto mostra bem claro que ele tropeçou, mas diz também que os seus filhos, pela graça e misericórdia, tomaram um caminho de obediência, um caminho de honrar ao Senhor. E diz o texto que Noé viveu ainda mais 350 anos. E eu fico imaginando a vida de um crente, porque Noé era um crente. E a vida de um crente aqui é assim: Senhor, obrigado, porque o Senhor me perdoou. Obrigado, Senhor, eu estou aqui cultuando o Senhor. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor mudou a minha história. Porque se eu fosse viver acusado por aqueles pecados, o que seria de mim, Senhor? Mas a minha salvação está em Ti, ó Senhor Jesus. Eu não sei o que você está pensando, mas hoje é uma oportunidade de nós falarmos: Senhor, eu preciso da Tua graça. Eu não posso, Senhor, viver uma vida sem essa segurança que o Senhor é o Deus da minha salvação. A palavra de Deus nos mostra que 2 erros foram cometidos. Noé bebeu demais, Noé ficou nu, Noé se expôs. E diz a palavra de Deus que Noé era um homem de Deus, e a confiança de Noé sempre foi no Senhor. E eu quero nessa noite convidá-lo: em quem está a sua confiança? Nos seus méritos próprios? Que você considera um homem que realmente não tem desvios? Que você é um homem e uma mulher que não comete nenhum equívoco? Ou você é uma pessoa que já sabe que o dia que você se encontrar com Jesus, você vai apresentar o que para Ele? A sua confissão em Cristo? Ou a sua lista de multidões e multidões e multidões de pecados? Porque naquele grande dia, só vai haver uma coisa: só vai haver sentença. A sentença será para aqueles que estão em Cristo, a graça do perdão, e aqueles que estão confiados nos seus próprios méritos, condenação. A palavra de Deus nos deixa claro que essa relação de salvação é para nós hoje, e que nós precisamos andar confiados na palavra do Senhor. E eu termino nesta hora dizendo: hoje é tempo de você consagrar sua vida ao Senhor. A história podia ter sido assim: e Noé, depois disso, morreu no outro dia. Não, não morreu. Ele viveu 350 anos. O que Deus tem preparado para você? Você não deseja viver mais uns 30, 40, 50, 60 anos na presença de Deus? Mas eu tenho uma informação: pode ser essa semana, pode ser daqui 2, pode ser amanhã, pode ser o tempo que for. Porque um dia nós, se o Senhor não voltar e nos buscar, nós morreremos. Essa é a certeza que temos. E o que nós apresentaremos diante do Senhor, o reto juiz, se não é justamente a confissão que Ele foi Senhor das nossas vidas aqui. O dia da salvação é hoje. Amanhã pode ser muito tarde, como diz o hino. Noé não estava salvo, não andou com Deus porque era perfeito, mas um homem que até mesmo as suas falhas mais terríveis foram expostas, para que nós confiemos dia e noite no Senhor, na sua graça.
Deus abençoou Sem, Deus abençoou Jafé e fez deles homens abençoados. O caminho da dependência do Senhor é um presente para aqueles que ouvem o chamado do Senhor. Aqueles que o Senhor abre o coração, é um presente porque Ele abre o coração, abre o ouvido para ouvir o seu chamado. Vamos orar, fique em pé, quero convidar